30 anos do Plano Real, como R$100 foram se tornar apenas R$13. Hoje vamos falar sobre um marco econômico na história do Brasil, os 30 anos do Plano Real. Senhoras e senhores, começa agora mais um AVEOcast. Vamos explorar o contexto, a história, a evolução e as consequências desse plano e também o que se comprava antes e o que se compra agora. Antes do Plano Real, o Brasil vivia uma situação econômica extremamente difícil. Para você ter ideia, a inflação passava de 2.000% ao ano no início da década de 90. As pessoas perdiam poder de compra e a instabilidade financeira era a norma. De manhã, os preços no mercado eram um e à tarde, os preços eram outro. Mediante essas dificuldades, diversos planos econômicos foram criados para conter essa inflação, como Cruzado, Cruzado Novo, Cruzado Real, mas de fato nenhum deles teve algum sucesso duradouro. Foi nesse cenário, em meio a diversas tentativas, que surgiu o Plano Real, do então governo de Itamar Franco, e também tendo o ministro da Fazenda como Fernando Henrique Cardoso. O plano foi dividido em fases, e a fase introdutória foi a Unidade Real de Valor, URV, uma moeda virtual com a ideia de desindexar a economia. A partir disso, em 1º de julho de 1994, a URV foi convertida em real, a nova moeda do Brasil. Além disso, o plano incluía medidas complementares, como um controle fiscal rigoroso e medidas políticas e cambiais com o objetivo de manter e preservar o valor da nossa moeda. Nos primeiros anos de implementação do Plano Real, o Brasil viu um grande salto econômico, tendo a sua inflação reduzida para 10% ao ano e as pessoas voltando a ter o seu poder de compra preservado. O início realmente foi um sucesso. No entanto, ao longo dos anos, o Brasil enfrentou crises globais e também problemas internos, como a crise asiática, a crise dos mercados emergentes e também a grande crise financeira de 2008. Cada uma dessas crises exigiu ajustes e medidas para manter a estabilidade do poder de compra da moeda local. Vamos fazer então algumas comparações. Antes do Plano Real, com a inflação nas alturas, era muito difícil para as pessoas planejarem e pouparem o seu dinheiro. Produtos básicos como alimentos e roupas mudavam de preço todos os dias. Hoje, com a inflação controlada, é possível ter um planejamento orçamentário muito melhor. Por exemplo, antes do Plano Real, a cesta básica consumia grande parte do salário mínimo, o que hoje não é realidade. O legado do Plano Real é vasto, ele trouxe estabilidade e confiança para a economia brasileira. Porém, a gente sabe que nem tudo são flores e no decorrer do tempo tiveram também alguns problemas nesse caminho. O Brasil ainda enfrenta desafios econômicos e estruturais para se manter alinhado com seus propósitos. E um grande desafio é a desigualdade social que assola o nosso país. Aprendemos com o Plano Real o quão importante é a estabilidade para o desenvolvimento da nação. É de extrema importância que a gente continue buscando políticas que promovam estabilidade e crescimento econômico para que dessa forma a gente consiga cada vez gerar maiores programas de inclusão social. O cenário perfeito, na teoria, parece ser fácil, mas de lá para cá já se passaram 30 anos, não é mesmo? Apesar de ter trazido uma estabilidade e controlar aquela hiperinflação que assolava o nosso país, o real já desvalorizou demais de 94 para cá. A inflação oficial do país já acumulou 708% nesses 30 anos. E aí eu te pergunto, R$1 ou um presente misterioso? O presente misterioso é que R$1 lá de 1994 equivalem hoje, com toda essa inflação descrita, apenas 12 centavos. Tanto especialistas em finanças como também pessoas comuns acreditam o sucesso do Plano Real a um plano simples, sem surpresas, sem confisco, sem congelamento de preços e sem estratégias mirabolantes, baseado em 3 fatores-chave: controle fiscal, equiparação ao dólar e criação de uma moeda forte. O plano teve início no final de 1993, com o objetivo de diminuir os gastos do governo e aumentar suas receitas. Foi promovido um corte de 22 bilhões de dólares no orçamento, além de uma elevação de 5% em todas as alíquotas de impostos nacionais. Medidas de cortes de gastos para conter a inflação, tal como o atual governo argentino de Javier Milei e os nossos irmãos fazem atualmente, já se praticava há 30 anos atrás, através de um plano mais estruturado, trazendo maior credibilidade para o país e também uma paridade mais justa com moedas fortes. Somado a esses cortes no orçamento e o aumento de algumas alíquotas, o governo também trabalhou com um fundo em que destinava 15% da arrecadação
para programas sociais. Depois disso, em fevereiro de 1994, o Banco Central do Brasil criou a Unidade Real de Valor, a URV. Era um índice que era indexado ao dólar, uma moeda forte, portanto, que tinha uma oscilação muito menor. E essa oscilação muito menor diminuía a pressão e o impacto da inflação na nossa economia. Por fim, no dia 1º de julho de 1994, quando a economia já estava alinhada ao uso da URV, foi criado o real. Foi divulgada a tabela de conversão e a população teve algumas semanas para trocar a moeda do cruzeiro para o real. Também houve uma fiscalização contra o aumento indevido de preços, para privar alguns comerciantes de colocar preços abusivos, se aproveitando da troca de moeda vigente naquele momento. E aí, gostou das curiosidades? Você sabia das características e do motivo pelo qual o real foi criado? Comenta aqui embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.